Olá, sejam muito bem-vindos ao Miracles. Eu sou Vivian Facuri e hoje a gente vai falar: basta acreditar? Então curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no nosso canal para me mandar esse vídeo para abençoar a vida de outras pessoas. Mateus 17, de 14 a 21. Quando eles chegaram perto da multidão, um homem foi até perto de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, tenha pena do meu filho. Ele é epilético e tem ataques tão fortes que muitas vezes cai no chão ou na água. Eu o trouxe para os seus discípulos a fim de que eles o curassem, mas eles não conseguiram. Jesus respondeu: Gente mais sem fé, até quando ficarei com vocês? Até quando terei que aguentá-los? Traga o menino aqui. Então deu uma ordem, o demônio saiu e no mesmo instante o menino ficou curado. Depois os discípulos chegaram perto de Jesus em particular e perguntaram: Por que foi que nós não pudemos expulsar aquele demônio? Jesus respondeu: Foi porque vocês não têm bastante fé. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Se vocês tivessem fé, mesmo que fosse do tamanho de uma semente de mostarda, poderiam dizer esse monte: saia daqui e vai para lá. E ele iria. E vocês teriam poder para fazer qualquer coisa. Daí no 21 ele diz: mas esse tipo de demônio só pode ser expulso com oração e jejum. O que aconteceu aqui é o seguinte: tinha um homem que tinha um filho que estava super endemoniado, ele levou esse filho para ser curado pelos discípulos e os discípulos não conseguiram expulsar esse demônio. E daí eles foram perguntar para Jesus: Jesus, por que a gente não conseguiu expulsar? E Jesus então disse: porque vocês não têm fé suficiente. Até esse texto é conhecido, dizem que Jesus ainda falou: se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, então vocês conseguem transportar esse monte daqui para lá. Se vocês disserem para o monte, vá daqui para lá, ele vai. Mas a verdade é que no original isso nunca esteve do tamanho de um grão de mostarda, porque depois isso seria contradito pelo próprio Jesus, dizendo que eles têm pouca fé. Então, se você tiver fé como um grão de mostarda. Por quê? Porque o grão de mostarda ele é pequenininho, mas ele se transforma numa grande hortaliça. Ou seja, a sua fé ela pode ser cultivada, ela pode e deve ser cultivada. Mas de onde que vem a fé? Bom, Romanos 10:17 diz que a fé vem por ouvir a palavra, né? Portanto, a fé vem por ouvir a mensagem vem por meio da pregação a respeito de Cristo. Mas o sucesso para obter a fé também está explicado, para obter as coisas que você quer, também está explicado nesse texto. Observa que Jesus disse que se eles tivessem fé, eles poderiam mover o monte, mas ele dá uma chavezinha que a maioria das pessoas não presta atenção. Sabe qual que é? Ele diz que se você tiver fé e disser para esse monte, para ir de um lugar para o outro, é que ele vai. Você precisa dizer, não basta só você ter fé, você precisa dizer. Entenda que uma coisa sem a outra, ela não costuma surtir efeito, tá? Você precisa das duas coisas ao mesmo tempo. Você precisa da fé e você precisa dizer. Mas é importante também isso, porque fala-se muito em fé, mas e o dizer? Você precisa dizer também. Eu oro todos os dias, não só por mim, pela minha família, mas pelas minhas ovelhas, mas eu continuo falando que tal pessoa eu agradeço, e agradeço muito firmada na palavra de Deus. Ah, muito obrigada, porque pelas feridas de Jesus fulano está curado. Então eu faço isso, você deve fazer de uma maneira muito disciplinada. Faça isso com disciplina, ou seja, sempre na sua vida, e você vai ver grandes milagres acontecendo. Não passa uma única semana sem que eu veja um milagre acontecendo, mas eu tenho isso como uma grande disciplina na minha vida. Essa é a primeira coisa que eu faço. Eu ajoelho e peço por todas as coisas. Na verdade, não peço, eu agradeço pelas coisas que eu já pedi, pela minha vida, pela vida das minhas ovelhas, e eu vejo grandes milagres acontecendo. Mas isso é uma das coisas que eu faço. Eu digo, eu não só tenho fé, eu digo, eu agradeço. Então faça isso, porque você vai ver isso na tua vida com certeza. Outra coisa também é muito importante que você tenha a disciplina de estar em contato com a palavra diariamente. Se você quer ter mais fé,
Como a Bíblia diz que a fé vem por ouvir a palavra, então você deve ter essa disciplina na tua vida de estar sempre ouvindo a palavra, ou lendo a palavra, mas você tem que ter esse contato. Você precisa disso para você alimentar a sua fé. Bom, hoje eu vou ficar por aqui, então curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no nosso canal e aproveitem e mandar esse vídeo para abençoar a vida de outras pessoas. Fiquem com Deus!